Olá, meus irmãos, minhas irmãs, um bom dia, boa tarde, uma boa noite. Estou aqui gravando mais um vídeo acerca da palavra de Deus, tá? Para a sua vida, para o seu coração, alimento, como diz o próprio Evangelho de João, né? A palavra de Deus, ela é o alimento, pão vivo, né? Ele vai citar o próprio Cristo. Ele é o pão vivo que desceu do céu, né? É a palavra de Deus para a nossa vida. O salmista vai dizer que a palavra de Deus, ela traz até saúde e fortaleza para os nossos ossos, não é verdade? E eu trouxe aqui uma palavra, né? E eu quero ler esta palavra no Evangelho de Lucas, no capítulo 8 de Lucas, e no versículo de número 42, tá bom? Que diz assim, tá? Eu vou ler o versículo 41, tá? Para começar. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa. Versículo 42, né? Porque tinha uma filha única, preste bem atenção, tinha uma filha única, quase de 12 anos. Então a Bíblia não vai afirmar a sua idade, que ela tinha 12 anos, tá? Ela vai dizer que ela tinha quase 12 anos, tá bom? Glória a Deus. Que estava à morte, e indo ele, apertava-o a multidão. Versículo 43 já vai mudar um pouco dessa história, já não vai falar mais de Jairo, mas e uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, tá? Já no versículo 43 vai afirmar que é uma mulher que tinha uma hemorragia, fluxo, hemorragia de sangue, tá? Havia 12 anos. Então a Bíblia aqui vai afirmar que ela tinha 12 anos de enfermidade, de hemorragia. E gastara com os médicos todos os seus haveres, todos os seus bens, a sua vida financeira, ela gastou tudo. E por nenhum pudera ser curada. Irmãos, tá? Aí que diz, ora, versículo 44. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, tá? E logo estancou o fluxo do seu sangue, tá? E disse Jesus, quem era que me tocou? E negando todos, né? Disse Pedro. Então Pedro, ele se colocou à dispensação e tomou a boca de toda a multidão, e ele disse, né? Disse Pedro, e os que estavam com ele, mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes, quem é que me tocou? E Jesus vai responder e diz, alguém me tocou, porque bem conheci, tá? E outra Bíblia vai dizer, porque bem sei que de mim saiu virtude, tá bom? 47, o versículo 47 diz, então vendo a mulher que não podia ocultar-se, não poderia ela se esconder, aproximou-se tremendo e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo. Preste bastante atenção, tá? Porque eu vou detalhar cada versículo aqui para você. E declarou-lhe diante de todo o povo a causa, tá? Porque ele havia tocado e como logo sarara. Ou seja, e como ela ficou curada, tá bom? Irmão, se não der tempo eu detalhar esta mensagem para você, eu vou estar gravando, tá, o segundo vídeo concernente essa mesma história, tá bom? Eu anotei alguns detalhes dentro dos originais para você, tá? E antes de entregar
aqui tanto os ensinamentos da palavra de Deus, tá? E dentro dos ensinamentos da palavra de Deus, as revelações de Deus através da sua palavra, tá? Eu quero dizer para você que está assistindo este vídeo, tá? Talvez você possa estar enferma, psicologicamente ou fisicamente, tá? Ou a enfermidade da tua alma. Quero te dizer que assista esse vídeo completo, tá? Porque o poder desta palavra, ela vai te curar, tá? Então creia, tudo é pela palavra de Deus, tá bom? Esta mulher, vamos lá. Quem era esta mulher, né? De qual tribo, né, esta mulher era, tá? E vem as perguntas dentro da teologia, ela conhecia Jesus? O que você acha? Ela conheceu ou não a Jesus Cristo? Tá? Vamos lá? O nome desta mulher, né, dentro dos originais, era Verônica, tá? E a Bíblia diz que esta mulher, ela sofria de uma hemorragia, tá? Há 12 anos ela sofria de hemorragia, tá? Mas dentro algumas perguntas teológicas e também há respostas, né? Esta mulher, por que nós olhar a Bíblia, a meditar na palavra, a partir do versículo 41, nós vamos encontrar Jairo, né? Porque muitos ministram esta palavra, mas muitos não conseguem entender porque esses dois textos, essas duas histórias estão misturadas, né? O porquê que essas duas histórias estão ambas juntas, tá? Eu vou te explicar o porquê. Que começa falando de Jairo e a sua filha de quase 12 anos, tá? E também o porquê ela vai terminar como a mulher do fluxo de sangue, não é verdade? Pois bem, Jairo, dentro da história da mulher, dos originais, tanto do grego quanto original do hebraico, o aramaico, ela vai dizer que Jairo era esposo dessa mulher, tá? Então, esta mulher, ela ficou enferma, mas não era uma enfermidade qualquer, tá? Ou uma enfermidade comum, tá? Ela ficou enferma porque, mediante a sua descendência, tá? Que a sua descendência, eu vou trazer em outro vídeo dentro dos originais, trazendo do Velho Testamento, em outro vídeo eu vou trazer, mas eu vou falar um pouquinho só para que você possa entender esta mensagem, tá? A partir do capítulo 3 de 1 Samuel, nós vamos encontrar a linhagem dessa mulher e o porquê da sua enfermidade, tá? Ela foi acometida por uma palavra de maldição, tá? E essa maldição foi pegando na sua geração, tá? Até chegar a ela. Dentro dos originais da sua história, tá? Essa mulher é a 10ª pessoa da sua linhagem ou da sua descendência a ser acometida por essa enfermidade, tá? Então é uma enfermidade maligna, tá? É uma maldição lançada, jogada, tá? E quando ela fica enferma, dentro da cultura dos judeus, porque muitos conhecem, tá? Eles não permitiam uma pessoa ou uma mulher dentro da lei de Moisés que estava nos seus dias de mulher, ela tinha que ficar reservada, né? Se distanciar da população e também da cidade. No caso dessa mulher, ela passou 12 anos, tá? Distante da cidade, distante do seu povo,
sem poder cultuar o seu Deus, sem poder o adorá-lo, visitar os seus parentes. Então, quando ela ficou enferma, ela saiu da sua casa, né? Ela abandonou o seu esposo, que era Jairo, tá? E deixou a sua filha, tá? Muito nova. Tá? É por isso que a Bíblia vai dizer que Jairo ele corre atrás de Jesus em busca da cura da sua filha, que tinha quase 12 anos de idade. Tá? No versículo a seguir, vai dizer que essa mulher tinha 12 anos de enfermidade. Tá? Então vai bater um pouco, tá? Para que você possa estar entendendo, tá? De uma maneira bem complexa a palavra de Deus, essa mensagem. Tá bom? Porque muitos ministram ela, muitos pregam ela, mas nunca contam o porquê essas duas histórias estão juntas, né? Quem era da descendência dessa mulher, quem era essa menina, filha de Jairo, que tinha quase 12 anos, porquê, qual é a causa da sua enfermidade, né? Então aqui eu estou trazendo para você a sua história, a história do seu esposo, e porque ela abandonou a sua casa, porque ela não podia ficar dentro da cultura e da lei de Moisés, tá? Então ela deixou a sua filha, deixou o seu esposo, por causa da lei e também por causa de um círculo religioso, uma tradição, uma linha de religiosidade, tá? Vejamos o ponto onde os conceitos e linhas de religiões ela pode causar. Aqui ela está causando uma separação de uma família, tá? Por causa de uma enfermidade. Sim que os originais da palavra religião significa realigar. Religião se diz realigar o homem a Deus. Como assim? Você pode explicar? Eu posso te explicar, tá? Como ela pode religar o homem a Deus? Por exemplo, o homem ele procura uma religião para mudar de vida, para se adaptar a ela. Então, uma religião ela tem as suas linhas e leis, tá? Então, fica muito fácil uma pessoa que tem problemas químicos, problemas concernentes ao seu próprio controle mental e físico, se adaptar a uma religião para mudar de vida. Tá? Estou falando da religião, depois eu vou falar acerca de Jesus. Tá? Por quê? Porque a religião ela tem o seu significado de religar o homem ou a mulher a Deus. Como? Por exemplo, você vai ser fiel a uma religião, então essa religião ela tem leis. Você não pode Y, você não pode fazer isso e nem isso. Então isso vai te ajustar. E com esta ajuda das suas linhas de leis, você vai conseguir se religar, se aproximar, tá? Não se achegar, tá? Vai se aproximar, tá? Agora, se você pegar as leis da religião e buscar o fundamento primordial, que é Cristo, tá? Agora eu estou falando de Cristo, de Jesus. Jesus não é religião, tá? Se você pegar todos os conceitos e focar o teu alvo e entregar a tua vida àquele que está acima da religião, que é Jesus, tá? Aí a tua vida vai mudar completamente, tá? Mas se você não focar, se achegar a uma religião e não focar em Jesus, que está acima dela, tá? Você vai viver, se não mudar mentalmente, vai viver com as mesmas atitudes, vai viver da mesma maneira, apenas seguindo algumas regras em leis dela. Mas, porém, a tua vida não muda, porque você não buscou o alvo que está acima dela, que é Jesus. Tá? Aqui nós estamos vendo
que ela abandona tudo. Tá? Por quê? Porque ela conhecia os mandamentos, mas ela foi obrigada a abandonar a sua família, a sua filha ainda bebê, por causa de linhas religiosas. Então ela abandona o seu povo também, abandona o seu culto a Deus e a sua cidade. Tá? Então a linha da religiosidade dentro do judaísmo proibia esta mulher de entrar na cidade, proibia dela comprar junto no mercado, junto com outras pessoas, por causa da sua enfermidade. Mas, dentro da sua história, esta mulher era assim da tribo de Judá, né, que é a sua tribo, e a sua história vai dizer que ela era uma parente bem próxima de Jesus. Jesus também da tribo de Judá. Tá? Então, ela conhecia Jesus. E quando ela soube, né, que da sua descendência, como ela sabia, né, que iria vir o Messias, tá? A Bíblia diz que ela ouviu falar de Jesus. E por ela ouvir falar de Jesus, tá? Ela vai agora enfrentar os maiores desafios da sua vida. A Bíblia diz que ela ouviu falar de Jesus, ou seja, ela não só ouviu falar do Messias, mas ela ouviu falar do seu parente. Então, as profecias antigas, tudo vieram à sua memória. Então, com o alimento das profecias e com o anunciar do Cristo, do Messias, a sua fé se fortalece. Então, ela não se preocupa mais com as linhas de leis de religiões. Então, ela vai focar em Jesus. Olha o que aconteceu. A Bíblia diz que Jesus estava na cidade, cercado de uma multidão, tá? Cercado de muitas pessoas. Agora, olha o que acontece. Ela vai entrar na cidade, vai quebrar linhas, protocolos. Tá? Ela vai enfrentar uma multidão